Será que o nosso mercado já vem trabalhando com oxigênio no mínimo? Será que o nosso Ibovespa, que vem com 8 semanas seguidas na alta, está com o seu combustível na reserva e já perdendo fôlego? Bom, a gente vai conhecer no vídeo de hoje 3 sinais para a gente poder identificar o final desse movimento e conseguir assim nos antecipar a esse movimento de baixa do mercado. Então, bora lá! Meu nome é Alex Carvalho, eu sou analista CNPI e no vídeo de hoje a gente vai identificar 3 sinais onde possamos ver o final do movimento do mercado, seja ele para o Ibovespa de uma maneira geral e também nas ações. Vindo de movimento muito de alta, a gente consegue perceber esse movimento baixista ou início do movimento para que a gente possa se antecipar e assim evitar uma perda maior ali com o cenário de queda. Depois de um movimento forte na posição compradora e um movimento relativamente esticado do mercado, é comum os investidores achar ali que o mercado está esticado demais e que não pode dar mais ganhos, né, nas suas operações, nas suas ações, no seu movimento de preço. Então, com 3 sinais que eu vou passar para vocês hoje, a gente consegue identificar esse início do movimento baixista e assim proteger a nossa operação, o nosso patrimônio, né, e conseguir aproveitar o melhor do movimento de alta. E os 3 sinais são ao movimento do preço. Primeiro a gente vai avaliar o próprio comportamento do preço. O segundo sinal são topos e fundos e o terceiro sinal são as médias móveis. Então, bora conhecer esses 3 sinais para a gente identificar perfeitamente o início do movimento de baixa e o final do movimento de alta. Então, bora falar do preço. Quando a gente está falando de preço, a gente está falando de regiões onde o movimento não deu continuidade. Geralmente mostra defesa e essa defesa vai ser no final de um movimento. Falando de um movimento de alta, né, de uma linha de tendência de alta, de um movimento altista, estamos falando das resistências. Então é muito comum o preço encontrar regiões que já foram no passado também regiões de defesa e o preço acabar devolvendo. E graficamente, alguns sinais do preço vai mostrar para a gente o início dessa reversão. E nisso a gente pode falar graficamente em movimentos de engolfo, com volume mais forte na posição vendedora e também regiões de bola, que é o que a gente fala no mercado financeiro. São regiões de números inteiros. Por exemplo, a Vale, muito próximo dos R$ 100, é uma região de resistência para ela. O preço tem essa resistência próximo aos R$ 100, onde ela encontra dificuldade de superar e acaba entrando muito fluxo vendedor, onde faz com que o preço venha a ficar mais baixo. O segundo sinal que a gente deve levar em consideração são os topos e fundos, né? Trabalhando no movimento altista, em uma tendência de alta, é comum e saudável para o movimento que a gente tenha topos e fundos ascendentes, ou seja, topos mais altos que os anteriores e fundos também mais altos do que os anteriores. Para ser uma tendência saudável de alta, tem que se respeitar esse padrão no mercado. A partir do momento que temos a falha do comportamento do preço, a falha dessa estrutura de topos e fundos mais altos pode indicar o sinal para a gente que o mercado está perdendo fôlego na alta e começar a fazer uma correção mais forte ou até mesmo reverter. Então, dentro de um movimento altista, a partir do momento que a gente tem um topo mais baixo do que o anterior ou ainda um fundo mais baixo do que o anterior, não é característica do movimento de alta. Significa que entrou mais vendedor naquela região de preço e o mercado pode estar devolvendo o movimento altista. Então fique ligado se o mercado vem respeitando topos e fundos mais altos, a partir do momento que essa estrutura ela é quebrada, que a gente tem a perda de um topo mais alto ou ainda o rompimento de um fundo mais baixo do que o anterior, é um sinal bem claro que o mercado pode estar chegando no final desse movimento e sim começar um movimento mais forte de venda. Mas aí você pode se perguntar, e as figuras gráficas não são sinais de reversão? Sim, mas as figuras gráficas somente são a quebra da estrutura de um movimento altista ou de um movimento baixista. Então as figuras gráficas só vão ser montadas como topo duplo, fundo duplo, oco, okoi, que é tema para um vídeo posterior, elas só vão ser montadas caso haja a quebra dessa estrutura de topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes se for um movimento baixista. Só vai haver um topo duplo se houver topo na mesma região de preço. E uma tendência de alta, uma tendência padrão, precisa haver topos e fundos ascendentes, ou seja, topo mais alto do que o anterior. Então, caso essa estrutura não for quebrada, continua o movimento de alta. Para ser uma figura de reversão, quebra de estrutura, aí que a gente consegue sim, por topos e fundos, identificar os sinais de correção ou reversão da tendência. E o nosso último sinal são as médias móveis. Média móvel tem 3 posições para a gente poder analisar ela.
Médias móveis inclinadas para cima, mercado majoritariamente comprador. Média móvel inclinada para baixo, mercado mais forte na venda. Média móvel flat ou horizontal significa que o mercado vem de uma lateralidade. O mercado está trabalhando em consolidação. Essa é a primeira função das médias móveis. A segunda função é nos mostrar pontos de suporte e resistência. Isso mesmo, então a média móvel também funciona como um ponto de defesa do preço, como um ponto de suporte e resistência. E é esse ponto que a gente vai tratar nesse vídeo. A média móvel também funciona como uma defesa, ou seja, se o preço acaba rompendo a média móvel, significa que o preço está acelerando para o movimento de rompimento. Se a gente está falando de movimento altista, onde o preço trabalhava anteriormente acima das médias, preço comprador. Caso o preço venha romper a média móvel, preço se torna mais vendedor. Então, vamos revisar esses 3 pontos agora para a gente poder analisar com um exemplo em Vale. Bom, galera, aqui está o nosso exemplo em Vale. Estou com um gráfico diário da ação da Vale. E a primeira coisa que a gente pode notar e observar para já fazer os nossos estudos e identificar de fato se o mercado está chegando no final do seu combustível, se já está na reserva ou não, é o próprio preço, como eu falei anteriormente. Então a gente vai identificar a região de preço. E nitidamente a Vale ela para no mesmo patamar de preço, né? Ela deixa 3 topos bem claros para a gente ali, 3 regiões de preço que ela não conseguiu evoluir na sua posição compradora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer ali é colocar uma linha nos nossos estudos em Vale. E a gente tem uma região perfeita de resistência no papel, muito próximo dos R$ 100. Bom, dando mais um zoom no gráfico de Vale, temos a movimentação do preço logo na sequência, onde ela vinha fazendo topos e fundos ascendentes. A gente pode notar pelo gráfico diário de candlesticks o movimento de venda, movimento bem forte na posição vendedora, onde ela acaba engolfando ali o movimento anterior. E o terceiro ponto, as médias. O preço acaba rompendo as médias móveis mais curtas. Eu gosto de utilizar as médias de 9 e 21 exponenciais, mas pode ser qualquer tipo de média, tá? Ponderada, exponencial, aritmética, de 8, de 9, de 20 ou de 21. O que importa é que o preço perdendo essas médias, o preço tende a acelerar na posição deste rompimento, tá? O caso ali foi para baixo, né? Posição vendedora. Então a gente tem a Vale perdendo as médias, testando uma região de resistência que ela não deu continuidade do preço e ainda acabou perdendo o fundo anterior, né? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, mais fortes, mais altos, né? A partir do momento que a gente tem a quebra dessa estrutura, o preço tende a corrigir mais. E o que levou isso a Vale, tá? Ela acabou perdendo as médias ali e deu continuidade no movimento, caindo fortemente para a gente. Então, nos últimos dias, né, nas últimas semanas, assim, por assim dizer, a Vale, depois de considerar o último sinal, né, o terceiro sinal ali da perda das médias, fundos anteriores e o preço, ela acabou caindo mais ali, quase 30%, né, de queda. Agora que ela vem começando a trabalhar acima das médias de novo. Mas esse tipo de leitura, analisando esses 3 sinais, vai prevenir vocês de comprar no final do movimento, chegar no final da festa e só pegar aquela boca babada, né, que ninguém quer, já não tem comida, já não tem bebida, não tem mais nada no mercado para fazer. Então evita pegar esse final de festa, esse final de movimento, tá? Da mesma forma, quanto esse movimento não apontar, ele não se caracterizar para a gente, continuamos acreditando na tendência. Porque se não tem sinal de reversão, não tem por que duvidar do movimento de força dessa tendência, beleza? Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, mas antes de ir, eu gostaria de pedir você para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu curtir e também nos comentários aí o que achou desse vídeo. Eu tenho certeza que caso você analise com cautela esses 3 sinais que eu acabei de falar nesse vídeo, vai prevenir vocês aí de comprar no final do movimento, de chegar no final da festa e sim, aproveitar bastante aí do movimento de alta dos papéis e sim alavancar o patrimônio de vocês, tá certo? Contem comigo e eu conto com vocês também até o próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!